Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 17 de julho de 2012. Estamos no nosso 156º dia de Maratona Bíblica. E a nossa leitura hoje será no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Este capítulo é a sequência lógica da teologia ensinada nos dois capítulos anteriores. E a aplicação desta teologia à situação em que Paulo se encontrava preso em Roma. Uma vez que toda a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão envolvidos com todo o seu poder e toda a sua glória na realização da obra da redenção, e que esta redenção provocou profundas mudanças em nós, tirando-nos da morte para a ressurreição, aproximando-nos da família de Deus, enquanto nós antes estávamos longe e estávamos sem o conhecimento das promessas do Senhor, e fazendo de nós, ao invés de servos de Satanás, seguindo os seus próprios caminhos, e transformando-nos em pessoas que vivem agora para a prática das boas obras, Paulo então pede aos Efésios que não se desanimem com as tribulações que ele está sofrendo na prisão. Paulo compreende a grandeza da obra que estava realizando, e é isso que ele vai mencionar no capítulo 3. O pedido de Paulo começa no verso 1, que diz: "Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios." Foi por estas coisas que Paulo foi preso. E o pedido termina no verso 13, quando ele diz: "Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória." Nesse trecho, então, Paulo vai manifestar como é grande o privilégio que ele tinha de conhecer o mistério de Cristo, que foi exposto nos capítulos 1 e 2. E, resumidamente, ele vai explicar dos versos 2 a 12 que este mistério consiste em saber que os gentios foram transformados em co-herdeiros com Cristo, participantes do corpo e da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Pela graça de Deus, Paulo recebeu o ministério de pregar a respeito dessas insondáveis riquezas de Cristo Jesus aos gentios, algo que estava oculto antes da vinda do Senhor. Não que o Antigo Testamento já não falasse de um período em que os gentios seriam aproximados e também se converteriam a Deus, mas que não se sabia quando isto aconteceria, ou o modo como isso aconteceria. E a vinda de Cristo e a pregação do Evangelho são justamente a concretização de todas aquelas promessas do Antigo Testamento, de que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Foi por causa desta pregação que Paulo despertou a ira dos judeus e foi preso. Mas todas estas lutas valiam a pena, porque, como Paulo diz nos versos 10 a 12, pela igreja, ou seja, na união entre judeus e gentios em Cristo, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Todo o mundo espiritual testemunha aquilo que Deus fez em favor dos homens, e não apenas dos judeus. O verso 11 continua: "Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele." Este propósito de Deus em Cristo, que foi trazido a nós por meio de Jesus e que nos aproxima agora e nos dá acesso a Deus, é a razão pela qual Paulo dedicava toda a sua vida. Por isso ele pede aos Efésios que não desanimem por causa das suas tribulações. Essas tribulações, e especialmente aquela prisão, era em favor dos gentios, incluindo os efésios.
E tinham como fruto a glória, a alegria, a salvação, a redenção de todos os homens, em especial dos gentios a quem Paulo pregava. Estes aspectos, ou este pedido de Paulo, só pode ser realizado pelo poder de Deus. É por isso que Paulo continua a sua ideia principal desta carta, de que todos os aspectos da redenção estão ligados a Cristo. Paulo sabe que o fortalecimento daqueles irmãos só aconteceria se Cristo habitasse ricamente no coração deles e se eles pudessem então compreender todas as dimensões do amor de Cristo. Por isso, ali na prisão, ele colocava os seus joelhos em terra e fazia uma oração ao Pai de todas as famílias, no céu e na terra, aquele de quem todos dependem. Na oração, Paulo pede pelo poder mediante o Espírito Santo, através do qual aqueles irmãos poderiam ser então fortalecidos no seu homem interior. Paulo pede também a habitação de Cristo em nosso coração, uma habitação rica, uma habitação vistosa, plena, que é fundamentada em amor. Ele pede também para que os irmãos pudessem compreender todas as dimensões do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Quando ele fala altura, largura, profundidade, ele está, de fato, pensando em todos os aspectos possíveis. Ele usa as dimensões físicas para representar a extensão espiritual. Mas quando ele diz que excede todo o entendimento, ele mostra que estamos falando de coisas muito maiores e mais elevadas do que aquelas que podemos dimensionar por nós mesmos. É por isso que daqui a pouco, no final do capítulo, ele vai falar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Excede todo entendimento, está muito além de nós. E isto faria então essa conjunção de conhecimentos, o poder do Espírito Santo, a habitação de Cristo em amor e a compreensão da plenitude do amor de Cristo, faria com que os efésios fossem tomados de toda a plenitude de Deus. Para que eles fossem crentes, de fato, que expressassem toda esta glória divina estabelecida através da redenção. Tudo isso, segundo Paulo, visava a glória de Deus. Tudo isso buscava demonstrar que Ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos infinitamente. Não estamos falando apenas dos benefícios que Deus pode nos dar neste mundo, das bênçãos que Ele pode nos conceder. Estamos falando de uma riqueza espiritual que está muito além da nossa compreensão. Como Paulo disse na carta aos Coríntios, os olhos não viram, o coração não entrou no coração, os ouvidos não ouviram, nem jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que creem nele. Mas Deus revelou estas coisas a nós pelo Espírito Santo. É isso que Paulo está pedindo aos Efésios, que eles pudessem receber este conhecimento e esta plenitude. Este poder de Deus, Paulo diz, se manifesta na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. É nesta união entre igreja e Cristo, é nesta mudança que foi realizada na nossa vida e no nosso coração, que Deus demonstra o seu grandioso poder. Esta realidade precisa também ser vivida por nós ainda hoje. A primeira coisa que esse texto nos faz lembrar é que não há nada mais glorioso na nossa vida do que pertencer à Igreja de Cristo e ser parte do ministério realizado pela redenção de Deus. Quando nós pensamos na nossa condição espiritual, devemos ir muito além das nossas condições materiais, sociais, emocionais, pessoais. Devemos lembrar que Deus está demonstrando o seu poder diante de principados e potestades, quando Ele, em Cristo, nos redime, perdoa os nossos pecados e nos une numa só igreja, num só corpo, buscando as mesmas promessas que foram estabelecidas para nós no Evangelho. E quando todas estas coisas
geram em nós o desejo de dar glórias a Deus. Quando todas essas coisas nos dispõem a enfrentar as tribulações e as dificuldades com perseverança, então a oração que Paulo fez em favor dos Efésios também tem efeito sobre a nossa vida. Busquemos isso. Busquemos viver desta forma, tendo a grande noção, a noção do privilégio que nós temos recebido da parte de Deus. Nós fomos feitos cordeiros com Cristo. Nós fomos feitos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E nós recebemos as promessas que Deus realizou em Cristo. Que Ele habite ricamente no nosso coração. E que recebamos o entendimento de todas as dimensões, das infinitas dimensões do amor de Deus, que excede todo entendimento, mas que foi revelado para nós em Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Senhor, nos concede a graça de viver de acordo com a luz deste Evangelho. Esse mistério que estava oculto e que não foi conhecido dos homens até que Cristo se revelasse e até que fosse colocado em prática por sua obra salvadora, que esse mistério transforme, motive e fortaleça os nossos corações. Que estejamos, ó Deus, sempre prontos a lutar e a enfrentar as dificuldades com alegria, sabendo que fazemos parte de algo extremamente glorioso. Que possamos, ó Deus, ter a dimensão, a percepção de que estamos diante de algo muito maior do que a nossa própria condição pessoal, do que o nosso próprio bem-estar, mas que estamos diante, ó Deus, daquele que é o herdeiro de todas as coisas e que compartilhou esta herança por nós, conosco. E por isso, ó Deus, nós pedimos que tenhamos esta plena compreensão, o entendimento, ó Deus, da grandiosidade do amor de Cristo, das insondáveis riquezas que recebemos em Cristo Jesus. Essa, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para todos.